tem uma coisa que eu acho que é muito legal ali acompanhando o seu trabalho, vendo tudo, que porque assim, quando a gente, né, você tem a ideia, fala assim, puta, eu quero mudar minha casa. Você fala, velho, puta, mas vou gastar pra caramba, vou ter que chamar uma decoradora, vou ter que não sei o quê, meu, aí você entra no site dela, no Insta dela, você fala, velho, dá pra você fazer de um jeito mais barato, né, cara? E eu sempre costumo dizer assim, que normalmente as pessoas elas ficam muito tempo reclamando que elas não estão vivendo no ambiente que elas querem. E aí se você pegar, sei lá, você tá há 2 anos reclamando. Se você tivesse feito uma coisa por mês, sabe, uma ação por mês, tivesse transformado aquela mesa, aquela coisinha, aquele negocinho, como que estaria a sua casa hoje, sabe? Então eu gosto de quebrar em processos e falar que se você fizer um passinho de cada vez e se relacionando com essa casa, né? Porque muitas vezes a gente nem se relaciona com as coisas que a gente só compra coisas fabricadas e daqui a pouco a gente tá se sentindo sozinho dentro de casa, porque a gente nem se relaciona com esse ambiente, né? Exato. Então eu gosto muito dessa construção da casa aos poucos, e eu pego muita coisa de caçamba, então coisas desenganadas, que todo mundo fala assim, não, isso aqui não tem jeito, não, isso aqui não tem jeito. E aí transformar isso numa coisa bela, eu acho que é um processo interno, assim, bem potente, sabe? E a gente com as nossas emoções também no meio desse caminho, né? De pegar, se ver como capaz de fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que tem uma coisa muito legal que é um talento que eu adoro casa, eu adoro minha casa, mas eu não tenho esse talento e fico buscando isso, que eu acho que é a personalidade, né? Porque hoje tem essas padronizações de arquitetura, quando você vai ver numa casa, vira tudo como é que chama aquilo? Clínica de diagnóstico. Ou até aquela, como chama isso quando você vai montar, quando tá subindo o prédio? Tem casas que você que tem Aquela casa modelo, né? Aquela casa modelo que você vai, o apartamento que você vai entrar, o decorado, o tal do decorado de construtora. Que é lindo, mas você vai você viu todos iguais. Exato. E essa ideia de planta, de arrumar uma mesa antiga que era da sua avó, eu pago um pau pra quem sabe fazer isso, porque eu acho que traz um lugar uma autenticidade, né? a casa fica com a tua cara, né? E acho que isso tem muito no teu trabalho, pelo menos o que eu acompanhei ali, e eu acho isso admirável, e isso eu acho que é um talento que talvez você consiga passar para as pessoas através da internet, ou para elas fazerem, ou para alguém que faça para elas, eu não sei bem como funciona isso, né? Eu acho que assim, eu costumo dizer que todo mundo é criativo, e eu acho que todo mundo consegue fazer, só que a gente tem muitos nãos na nossa cabeça, né? Muito medo de errar, muito querer fazer a coisa certa de uma vez só, então eu quero ter a ideia, seguir no fim, fazer e pronto, porque muitas vezes a gente encara esse processo do do it yourself como uma coisa tipo, vou lá pintar a mesa, como se fosse uma coisa chata, então se você errar no meio do caminho vai ser um porre, porque o seu objetivo era fazer a mesa bonita. Mas se você coloca isso como um processo de ficar longe do celular, fazer um momento gostoso, escutar sua música, eu gosto de acender um incenso, às vezes uma vela, fazer, sei lá, um churrasco no meio, tomar um sol e pintar a mesa. Se eu errar no meio, se não ficar tão bom, eu pinto de novo, eu lixo de novo, eu arrumo, eu vou, tipo, transformando aquilo num processo gostoso, e aí não tem esse lugar errado de chegar, lugar certo de chegar. Eu só paro quando eu falo, agora eu gostei. Então, muitas vezes eu vou pintar de uma cor e, mano, não fica bom, não combina, não fica legal. Sei lá, às vezes eu quero explorar uma técnica e depois eu olho, nossa, mas não combinou nada com o meu abajur, não ficou bom, vai lá, pinta de novo, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de se explorar, tanto querer fazer uma coisa certa, que às vezes a gente não consegue se ver como uma pessoa autêntica, uma pessoa criativa, só que, na verdade, quem é, só tá, tipo, tentando, errando, fazendo, aprendendo, com um pouco mais de liberdade, eu acho, assim, mas eu acho que isso tá dentro de todas as pessoas. E é legal mesmo. que o seu conteúdo ele é mais um exemplo de como a internet ela abriu um leque de informações pra gente. Por exemplo, isso que você dá de dica, tipo, sei lá, 15, 20 anos atrás, é isso, eu vi um móvel meu, tipo, putz, vou ter que ir lá comprar outro, né? Não tinha esse insight, poucas pessoas tinham esse insight, tipo assim, não, meu, dá pra transformar isso aqui, ó, sabia que se você usar esse tipo de tinta, ela vai conservar mais, tal. Pô, uma vez eu vi um vídeo seu que você pintou um móvel, eu não vou lembrar o nome da tinta, mas eu acho que é tinta automotiva, tinta de pedra, como é que é o nome? Batida de pedra. Como é que é? Desculpa. Batida de pedra. Batida de pedra. E aí, tipo, não precisava raspar, né, a madeira. Aham. Porque eu sempre falei assim, nossa, mas tem que lixar o móvel inteiro e tal. Aí eu vi isso, eu falei, caramba, meu. E eu achei mó legal. E falei, meu, jamais teria esse insight. Porque, pensa, é alguém que um dia pegou uma tinta automotiva, que é para outro tipo de material, e adaptou para madeira e descobriu que você pode pular uma etapa de um processo. Eu achei isso legal, tipo, é uma parada... Sempre que eu vejo essas coisas, eu falo, cara, como eu gosto da internet, não é? Uhum. Porque dá um Sim. acesso muito bom, velho. Mas isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Antes da internet,
você... Como era o seu trabalho? Você era uma arquiteta de... Não, eu Antes da internet, comecei ela era com a criança. internet, né? Já É, começa daí. Não, É, eu comecei mas com então a internet. tudo já entrou com a internet. Você nunca fez você não tinha esse trabalho. Não, Ela é jovem. acho que a mais ou pergunta menos. que o Cláudio estava querendo fazer, como isso surgiu na tua é. vida? Não pela internet, mas essa vontade sua de transformar. Foi pela internet ou veio? Se você já tinha isso quando criança? Então, eu acho que isso é uma coisa que já meio que, assim, veio comigo, mas a sensação que eu tinha quando eu era pequena, eu assistia Arte Ataque, é que, assim, a minha coordenação motora não acompanhava minhas ideias, sabe? Assim, então eu era aquela pessoa que eu queria fazer tudo. Eu ia lá, eu pegava as coisas da minha mãe, eu queria fazer. Ficava uma porcaria. Gente, como ficava ruim. Então a sensação é como se eu tivesse alguém dentro de mim que o corpo não acompanhava, sabe? Sim. Assim, e isso era muito estranho pra mim no início. Mas aí eu tive a sorte de meus pais me colocarem numa escola Waldorf quando eu era pequena, assim, da 3ª à 8ª série. E ali eu tive bastante contato. Pra quem não sabe, escola Waldorf tem muitas disciplinas de arte, né? A minha estuda Ali- na escola Waldorf, Ai, Rafaela, do Foi meio. muito legal. Não que todo mundo que sai da Waldorf né, explore Sim, esse lado porque- artístico, mas como eu acho que eu já tinha isso, acabou aflorando muito. Mas eu fazia, assim, bem por hobby, porque eu gostava e tal. Eu não tinha pensado ainda em seguir, e nem tinha isso. O que você vai fazer? Ah, eu vou ser inspiradora de pessoas pra fazer as coisas na casa delas. Uma Sim, profissão Como nova, né? assim, né? Não existe. Porque eu nunca gostei de fazer coisas pra vender, que até então eu teria que, tipo, replicar mais de um igual. Eu não gostava. Eu sempre gostei de fazer a coisa única. E aí, enfim. Então eu explorei um pouco isso na Waldorf quando pequena, e depois isso ficou meio dormido. Eu sempre tive uma coisa meio teatro também. Aí falei, não, vou seguir arquitetura e fazer teatro por hobby. Porque também tinha coisa de querer uma profissão. Como assim? Ser artista é meio difícil, né? Então eu vou tentar alguma coisa mais dentro da caixa, assim. E fui fazer arquitetura, não me formei, mas eu sempre tive essa coisa de eu não vou conseguir trabalhar no escritório, eu não vou conseguir ter uma rotina de todos os dias. Eu sempre senti que eu ia ter que fazer uma coisa diferente. Mas não existia essa referência de YouTube, nem nada, nem tinha Instagram na época. E aí, isso eu tinha uns 20 e poucos, 21, mais ou menos. E aí, eu comecei a fazer coisas de presentes. Eu sempre tive essa relação com gostar muito do que a pessoa sente quando recebe algo feito à mão, e principalmente com personagens de séries e filmes, que era o que eu fazia na época. Então eu fazia móveis, coisas inspiradas em Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, porque eu gostava muito dessa sensação de quando a pessoa recebia um presente com um personagem, ela sentia uma coisa Olha que legal. e ela não sentia com outras coisas, então eu gostava muito disso. E aí eu comecei a aceitar encomendas. Pai, minha namorada vai fazer aniversário, ela adora Friends, faz a moldura de Friends pra mim. E foi assim, até que eu abri um blog na época, WordPress, daqueles que a gente fazia sozinho em casa, assim. E aí comecei, porque não tinha como mostrar, tipo, se você gostasse de Star Wars e quisesse mostrar pra ele num bar, não tinha Instagram. Então eu abri um blog, e aí eu comecei a postar fotos do passo a passo para as pessoas verem que era eu que tinha feito, porque realmente ficava muito legal, assim, ficava muito legal. E aí as pessoas falavam, não foi você que fez? E aí eu comecei a postar foto do processo, eu Aham. cortando as coisas, eu fazendo e tal. E eu tinha essa pegada de nunca repetir a arte, eu sempre entrevistava a pessoa, pegava a essência do que ela, né, do que ia pegar com o coração dela e fazer aquele móvel, aquele quadro, aquela coisa pra ela. Isso ainda no blog, não tinha vídeo. Blog, não tinha vídeo. A gente tá em que ano aí? 2010? 2009? 12, talvez, 12, 13. Nossa, não. Por aí. Eu tenho que olhar no meu blog, mas acho que é 2013, mais ou menos. E aí eu comecei a aceitar essas encomendas, assim, comecei a aceitar. Só que daí o negócio meio que cresceu, e eu lembro que teve um dia chocante que eu entrei no elevador do meu dentista. E eu tava na TV do elevador do dentista, na super interessante, uma matéria sobre o meu blog. Olha. E eu, tipo, meu E Deus. você nem sabia? Cara, eu acho que alguém tinha me falado, mas passou um tempo muito grande. Eu não lembro o que Caraca. que foi uma surpresa pra mim, sabe? Eu tava indo no dentista e eu vi. Só que aí, então, começou a crescer, até porque na época, as pessoas grandes na internet também, elas eram muito desse universo de séries e filmes, uma coisa mais geek. Então, também verdade. potencializou, porque eles começaram a divulgar. Uhum. E aí, cresceu, até que um dia a Disney entrou em contato comigo, a parte home da Disney entrou em contato comigo por e-mail, e eu falei, meu Deus, que legal! E era tipo assim, vamos licenciar, adoramos o seu trabalho, vamos licenciar. E eu, tipo, brinco que foi o dia mais feliz, mais triste, spoiler, porque era um cala-boca, na verdade, assim, que era tipo, querida, muito legal o seu trabalho, mas assim, pra você ter o direito de licenciamento, você precisa fazer 70 mil peças,
né? Tipo assim, tinha lá as ordens de licenciamento, e era um negócio que não tinha nada a ver comigo, sabe? E aí, até então, eu já morava no Rio, assim, me formando como atriz, fazendo faculdade. E me formando, não, nisso longe você- de me formar, tinha 2 semestres. Mas nisso você tava, tipo, ali na carreira de atriz no paralelo Fazendo total. faculdade de atriz, tipo, Não. de teatro, né? E Você não é aí, do Rio? Desculpa então, se eu te eu cortar. nasci no Rio, aí me criei primeira infância em São Paulo, depois fui pra Porto Alegre e nessa época eu tava no Rio de novo. Ah, tá. E aí, cara, foi um baque, assim, porque eu já tava com uma certa independência, tudo, meus pais não me sustentavam mais, e eu falei, o que eu vou fazer? Porque era meu ganha-pão. Eu já entregava a arte pra vários lugares do Brasil. Enfim, long story short, vamos encurtar um pouco. Eu comecei a olhar os comentários do blog e me relacionar com essa audiência. Falar, cara, tem gente aqui, não é possível. E eu comecei a ver algumas pessoas, porque eu só fazia artes exclusivas, eu nunca repetia a arte. Então eu comecei a ver algumas pessoas falando, cara, eu amei esse mosaico que você fez do Darth Vader. Eu queria muito fazer, mas já que você não replica, eu peguei o meu tio que faz mosaico e olha aqui o que eu fiz. Madu, eu que fiz. E comecei a ver a galera postando coisas inspiradas nas coisas que eu tinha feito, porque tinha gostado muito e eu não replicaria. Eu falei, isso é uma coisa legal. Se eu fizer, e eu tinha uma super dificuldade de desapegar das minhas artes, então eu fazia e depois eu ficava chorando que eu tinha que entregar. E aí eu falei, talvez isso seja uma coisa, eu fazer e inspirar as pessoas a fazer. E aí eu lembro que na época eu fui estudar lei, fui falar com um amigo meu advogado pra entender se isso era uma brecha, assim, né? Se eu poderia fazer isso. E eu entendi que sim. Se eu fizer o meu e você fizer o seu, eu não tô vendendo o personagem, eu posso. Então, na época, eu abri um canal só dedicado a esses temas de séries e filmes e coisas geeks. Então, durante uns 3 anos eu fiz assim. Ah, desculpa, que agora caiu a minha ficha. Você não poderia prosseguir Por causa fazendo de personagens direitos Direitos autorais. direitos autorais da Disney. Isso. Ah, É que eles Disney e outros, educadamente eles falaram pra ela, olha, Ô, meu amor, muito então, legal, deixa eu mas... te contar. É, Vamos lá. exato. E aí foi isso, assim, nessa bifurcação que eu abri o canal do YouTube, que na época não tinha coisas de decoração, tanto assim, verdade. do it yourself, é um pouco antes, né? Explodiu mais na pandemia, né? Era bem, você falou uma coisa que é interessante, né? O YouTube, quando começou, tinha muito conteúdo geek, né? De série, Tinha. filme. Até hoje ainda é um tema que super dá pauta, né? Mas foi por onde cresceu ali, né? Sim. E aí foi isso, daí eu também fui amadurecendo, eu fui mudando, eu esgotei todo esse universo, eu fiz tudo que eu queria, e aí começou um lugar de, tipo assim, pra eu continuar fazendo temas de séries e filmes, eu preciso meio que forçar um universo que eu não quero, que eu não gosto. Já tinha feito tudo, gente. Tem tudo que eu gosto, tem de tutorial lá. Vassoura do Harry Potter, nave de Star Wars, tudo que eu gostava eu já tinha feito. E aí eu comecei a amadurecer, me separei, mudei pra São Paulo, e aí eu falei, vou começar a montar a minha casa, sabe? Vou sair dessa temática e vou começar a montar a minha casa. E aí comecei a compartilhar isso, e aí por aí que cresceu. Então foi desse jeito meio maluco, mas foi assim que... E é hoje engraçado. você tem o conteúdo todo na internet. Não existe alguém que te contrata para fazer um negócio. Tô querendo começar, fiz algumas coisas de exposições, tipo assim, é porque hoje, bom, vamos lá, eu juntei muito com a minha história de autoconhecimento, né, assim, e também com a sustentabilidade e com esse falar sobre a ideia de lixo não existe na natureza, do descartável, então isso é um câncer no nosso modo de pensar, independente de qual área você vai falar sobre isso, vai ser sempre um câncer na nossa sociedade, enquanto a gente tiver uma ideia de coisas que não fazem parte de um ciclo. Uhum. Né? O que você faz? Você pega aquele saco de lixo e bota no quintal da sua casa, que é o planeta. Não é porque saiu da sua casa que você resolveu aquilo. Então eu comecei a enveredar por esse lugar de falar, cara, a gente tem que falar sobre conteúdo, sobre esse tipo de conteúdo, não só para deixar a nossa casa bonita, mas para a gente repensar quem a gente é como indivíduo, que a gente está escolhendo consumir. Então, quais tipos de embalagem a gente está escolhendo? Essa embalagem pode ser aproveitada para alguma coisa, ela é reciclável, ela não é. Então, eu comecei a pegar muito por essa vertente da ideia de lixo, de ressignificar isso, né? E aí juntei muito com a coisa das emoções também, porque o que a gente tem dentro da gente, que a gente chama de lixo, também, a gente tá deixando uma parte nossa para trás. Como é que eu olho e enxergo beleza nisso? Então, toda essa parte artística, né? Vou pegar um móvel e vou reformar. É sempre trazendo essa ideia... Opa, Olá, chegou a vendo? pizza. chegou. A gente, Temos um a gente delivery. trouxe uma estante que a gente achou, eles trouxeram. A É gente vai piada. transformar agora. Aqui, agora, ao vivo. Mas, enfim, qual que era a pergunta mesmo?
Não, você estava falando da sua... Ah, Não, se que você você perguntou se eu... você tá Isso, juntando lembrei, você fez. lembrei. Se eu, tipo, Se você também faz- prestava esse serviço, né? Bom, e aí eu comecei a juntar com a coisa do autoconhecimento, fui convidada para fazer uma exposição, fiz uma exposição imersiva, que foi muito legal, foi tudo feito com o que tinha lá, então era um grande labirinto, que passava por dentro, assim, aí vários pontos de reflexão, foi muito legal, foram 40 mil pessoas na exposição, foi gigante, Uau. era uma exposição que tinha vários artistas, incluindo eu, né? Para Chamar de Amor, que foi do Cura, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto muito legal. E aí eu comecei a juntar isso. Então, aí começou a ter pedidos das pessoas. Pô, eu quero me sentir bem na minha casa. Você podia me prestar essa consultoria, né? Eu assisto os conteúdos, eu gosto muito, mas eu sinto que ainda falta. Eu queria uma consultoria, ou faz a minha casa. Então eu tô nesse momento de olhar se eu vou expandir além do conteúdo e começar a atuar direto com as pessoas, ou com estabelecimentos, restaurantes, sabe? Uhum. Fazer ambientes. Mas sempre dessa forma afetiva, reflexiva, assim, sabe?